Hello, my friend. How's it going? How are you today? E aí, como você está? Teacher Edson, aqui é o professor Edson começando mais uma das nossas lições de inglês. Essas lições que são feitas para você interagir comigo. Haja como se você estivesse ao vivo. Repita o que eu pedi para você repetir. Leia o que eu pedi para você ler, tudo bem? Faça tudo de acordo como se estivesse ao vivo comigo, tá bom? Não esqueça de escolher um lugar silencioso, como se você fosse ter uma chamada de vídeo no trabalho com seu chefe, tá bom? Quanto mais seriedade você levar nesta aula, mais você vai aprender, tá bom? Um abraço e vamos começar, my friend. Part 2, Lesson 31, Part 2. Lição 3, parte 2. A parte 1 ela ficou bem extensa, ela ficou 30 minutos. Eu não gosto de gravar uma aula com 30 minutos, mas foi necessário. Já essa aqui vai compensar a parte a primeira parte. Por quê? Porque ela é muito menor, tá bom? Então vamos lá. Para não enrolar mais, eu vou ler isso aqui tudo e depois, por favor, você lê. Exercise 4. Dialogue. Read the dialogue aloud with your tutor. You will be Ian Wu. Você. Very good. Então, você já sabe como é. I will be Link and you, Haruto. What do you do in the morning, Ian Wu? What do you do in the morning? Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I read a book. No, I go to work in the afternoon. I go home at night. I exercise before I go to bed. Muito bem, very good. Now you will be Link and I, Haruto. Você vai ser a Link e eu vou ser o Haruto, ok? 1, 2, 3, começa. I have breakfast, then I take a shower. Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? When do you go home? When do you go home? When do you exercise? When do you exercise? Very good. Now I'll be Link and you Haruto again, ok? Eu vou ser a Link de novo e você vai ser o Haruto. What do you do in the morning, Ian? What do you do in the morning? Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I read a book. No, I go to work in the afternoon.
I go home at night. I exercise before I go to bed. Very good, muito bem. Now you will be ling again and I, Yan Wu, ok? Vamos lá? 1, 2, 3, você. I have breakfast, then I take a shower. Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? Sorry. Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? When do you go home? When do you go home? When do you exercise? When do you exercise? Good job. Muito bem. Mais uma vez só. I will be Ling and you, Yan, okay? Let's go. What do you do in the morning? What do you do in the morning, Yan Wu? Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I read a book. Vou repetir. I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I read a book. No, I go to work in the afternoon. I go home at night. I exercise before I go to bed. Ok, muito bem. Essa é uma parte que eu gosto de caprichar mais, tá? Se você precisar ler ainda mais, leia, fica à vontade, tá bom? Vamos seguir em frente. Exercise 5. Eu vou ler isso aqui tudo e depois você releia. Exercise 5. Matching. Tell your tutor the correct answer to each question, ok? Você. Muito bem. Aqui, ó, se você precisar de tempo para pensar, pausa, porque eu vou dar uma pequena pausa e vou falar a resposta. Fechado? Então, se precisar de tempo, pausa o vídeo e depois retoma. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Resposta correta. I exercise in the afternoon. I exercise in the afternoon. Number 2. Do you take a shower in the morning? Do you take a shower in the morning? Resposta correta. Yes, I do. Number 3. Do you have breakfast before you go to work? Do you have breakfast before you go to work? Resposta correta. I don't have. No, I don't have breakfast. No, I don't have breakfast. Letra B. 4. When do you exercise? When do you exercise? Resposta correta. Before I go to bed. I exercise before I go to bed. Number 5. What do you do
In the morning. What do you do in the morning? Resposta correta. I have breakfast, then I go to work. When do you go to bed? When do you go to bed? Resposta correta. I go to bed at night. I go to bed at night. Espero que você tenha acertado tudo. Se precisar, vá de novo, faça outra vez, tente outra vez, tá bom? Exercise 6. Vou ler tudo e depois você releia, por favor. Exercise 5. Vou repetir. Exercise 6. Fill in the blanks. Read the dialogue aloud with your tutor and fill in the blanks. You will be Arisa. Você. Very good, very good. Let's continue. Aqui é a mesma coisa, meu querido, minha querida. Eu vou perguntar, né? Você é a teacher, e aqui eu vou dar uma pausa. Se você precisar de tempo, pausa o vídeo, tente responder, tá bom? E depois dá play de novo para ver se você respondeu correto. Se você quiser testar com ajuda, já printa isso aqui, ó. Pausa aqui, printa agora e usa as palavras. Se não, vamos lá. What do you do in the morning? What do you do in the morning, Arisa? Resposta correta. I wake up, then I have. Tá faltando have aqui. Então, I wake up, then I have breakfast. Aqui faltou a vírgula, tá, gente? I wake up, vírgula. Then I have breakfast. Aí a continuidade. Aqui é have, tá? I take a shower before I go to work. Então aqui é take. I take a shower before I go to work. How about you? What do you do in the morning? Faltou o que aqui? Do, ok? Vamos para a seguinte. Presta atenção, tá? Mesma regra. Precisar pausar, pausa. Se não, não precisa pausar, tá? Então, tu me perguntaste, what do you do in the morning? Eu respondo, I have breakfast and go to work. When do you go home? When do you go home? Muito fácil, né? I go home in the afternoon. Do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? Resposta correta. Yes, I read. Tá faltando read aqui. I read a book. E aqui tá faltando o quê? Before I go to bed. I read a book before I go to bed. Tá faltando before. Tá aqui as respostas, tá? O before aqui, o have, o do. Ok? Exercise 7. Esse aqui eu sempre, antes de ler, eu vou ler tudo isso aqui. Primeiro, tá? E depois você repete. Exercise 7. Ordering. Put the words into the correct order. For example, wake up, I then, I shower, I take. In order, I wake up, then, I take a shower. Você. Very good. Esse aqui você pode aproveitar para copiar, tá? Escrever, responder escrito. Vai lá, tira o print disso aqui. Coloca em ordem, tá? Print da 5 até 8. Ou escreva, né? Pausa, tira print ou escreve.
pausa, tira print ou escreve, tá? Agora eu vou já te dar a resposta. Se você não quiser escrever o exercício e fazer antes, escrito para depois testar, você pode tentar também responder oralmente. Então a dinâmica vai ser essa. Em algumas frases você vai precisar de tempo, então assim que eu for falar, você dá uma pausa, estuda a questão, responde e depois testa se está correto. Combinado? Vamos lá? Essa aqui já foi até respondida, né? I take a shower, then I wake up. Oh, sorry, eu estou confundindo wake up com dormir, gente. Go to bed. I wake up, then I take a shower, tá? Então seria aqui, ó. I wake up, vírgula. Then I take a shower. E para 2, como é que é? Pausou? Resposta correta. I take a shower in the evening. I take a shower in the evening. E a número 3, como é a resposta da 3? Responde. Resposta correta. I have breakfast after I take a shower. I have breakfast after I take a shower. Esse não é fácil, tá? I have breakfast, ó. Eu tomo café da manhã. Depois, after, de eu tomar banho. After I take a shower, ok? Aqui, ó. Eu acordo e tomo banho, depois eu tomo café. Então, nessa sequência tá certo, ó. I take a shower, then I have breakfast. Certo? Vamos lá? Número 4. Qual é a resposta da 4? Resposta correta. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Número 5. Resposta correta. When do you go to bed? When do you go to bed? Número 6. Resposta correta. Do you exercise before you go to work? Do you exercise before you go to work? Você se exercita antes de ir para o trabalho? Ou poderia ser, do you go to work before you exercise? Você vai para o trabalho antes de se exercitar? Eu prefiro você se exercita, né? Do you exercise before you go to work? Espero que você tenha acertado até aqui, tá? 7. Resposta correta. I don't have breakfast in the afternoon. I don't have breakfast in the afternoon. 8. Qual é a resposta da 8? Do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? Muito bem, terminamos mais um exercício, faltam apenas 2. Esse aqui também ficou um pouco longo, mais longo do que eu pensei, mas é o que a gente pode fazer, né? Então vamos lá. Vamos terminar lição 8. Leia, eu vou ler isso aqui, você repete. Exercise 8. Your turn to ask. Ask your tutor this question. Você. Vai lá, faça a pergunta número 1. I wake up in the morning. I wake up in the morning.
Faça a pergunta 2, por favor. I take a shower in the evening. I take a shower in the evening. Faça a número 3, por favor. Yes, I read a book before I go to bed. Faça a 4. No, I don't exercise before I go to work. I exercise before. I exercise after I go to work. Faça a 5ª, por favor. I wake up, then I have breakfast. Faça a 6ª, por favor. I have lunch before I go to work. Faça a 7ª, por favor. I watch TV before I have dinner. Faça a 8ª, por favor. I watch TV. I go to bed. Vou fazer o contrário aqui, tá? What do you do at night? I go to bed after I watch TV. Beleza? Muito bem. Se você quiser dar uma verificada nas minhas respostas, tá? Para se inspirar, fica à vontade. Exercise 9, eu vou ler tudo isso aqui e você repete, tá? Exercise 9, your turn to answer. Answer using the language you have learned in this lesson. Talk about yourself. Você. Very good. Agora eu te pergunto e você responde, tá bom? Olha, eu não vou dar tempo para você responder. Você pausa e responde. Fica à vontade. When do you go to work? When do you go to work? Pausa. Responda. Número 2, number 2. When do you have breakfast? When do you have breakfast? Pausa e responde. Vou dar um exemplo de resposta correta, né? Primeiro você poderia responder I go to work in the morning. A segunda, mesma coisa. I go to work ou I have breakfast in the morning. Ou você pode responder I have breakfast after I wake up. Eu tomo café da manhã depois de acordar. Né? Então, seria respostas possíveis. Número 3. Do you exercise after you have breakfast? Do you exercise after you have breakfast? Pausa e responda. Uma resposta possível seria Yes, I exercise after I have breakfast. Sim, eu me exercito depois de eu tomar café da manhã. Ou o contrário. No, I don't exercise after I have breakfast. Tá? Ou você poderia dizer, usando before, I exercise before I have breakfast. Eu tomo café da manhã antes de... Eu me exercito antes de tomar café da manhã. Número 4. Do you have breakfast before you go to work? Do you have breakfast before you go to work? Pausa e responde. Essa aqui é muito simples. Você poderia dizer Yes, I have breakfast before I go to work.
Ou se você não toma café antes de ir para o trabalho, você diria, no, I don't have breakfast before I go to work. I go to work before I have breakfast. Ou seja, eu tomo café da manhã, né? Eu vou para o trabalho antes de tomar café da manhã. Ok? Você pode, por exemplo, tomar o café da manhã no trabalho. Número 5. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Pausa e responda. Resposta possível. I wake up before I have breakfast. Tá? Ou I wake up, then I exercise. After I exercise, I have breakfast. Tudo isso é possível, tá? Importante é responder. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Você poderia responder simplesmente I have lunch. Then I go to work, por exemplo. Eu almoço, depois eu vou para o trabalho. E assim, né? Tem várias respostas. 7. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Pausa e responda. Você poderia responder I watch TV before I have dinner. Ou I watch TV, then I have dinner. Ou até I have dinner after I watch TV. O contrário. E por último, what do you do at night? What do you do at night? Pausa, pensa e responde. Uma resposta poderia ser I watch TV, then I go to bed. Ou I go to bed after I watch TV. Espero que você tenha respondido pelo menos, são 8 perguntas, pelo menos 6 dessas corretamente. Se você quiser me mandar as respostas para me verificar, tá? Pode me mandar. Professor, vê aí se eu consegui ir bem, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.